Convido os irmãos para nós estarmos lendo 2 Reis, capítulo 4, verso 1, verso 2. Depois nós vamos estar lendo Marcos, capítulo 12, verso 43. Logo após a leitura, pedir ao nosso irmão Barnabé que esteja orando ao Senhor. 2 Reis 4, verso 1 e 2, e depois Marcos 12, verso 43. Que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Marcos, capítulo 12, verso 43. Chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos, né? Pai, permitir, Senhor Deus, nós estamos louvando, perdendo o Senhor, e agradecendo ao Senhor pelo tempo que Amém. Pai, nós pedimos por aqueles que não puderam visitar, podemos pedir, Senhor, em seus lares, estar dando a devida a cada um, que Deus possa Sim, amém. pela tua palavra escolhida, Senhor Deus, certamente é a mensagem que eu desejo esta noite, nós estamos ouvindo, Deus, também, Senhor Deus, que eu penso, todos os trabalhos da tua igreja, Deus, semana, com a permissão do Senhor, que tudo possa ocorrer para nós. Amém. Oramos em agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queremos desde já, né, agradecer o rapaz ali que eu não perguntei o nome, né? Como é que é o seu nome? Marcelo. Maxwell. Não, mais um pouquinho. É Maxwell, com N. É porque a gente sempre vê Maxwell, né? Maxwell é a primeira vez que eu vejo mesmo. É vizinho lá do irmão Fonquete. Prazer, pode ficar à vontade, viu? Está em casa. Irmãos, vamos estar meditando um pouco nos textos que nós acabamos de ler. Nós vamos fazer um estudo, nem uma mensagem, né? Mas vamos refletir um pouco sobre essas 2 viúvas, né? A Bíblia tem vários relatos de várias viúvas, e essas 2 viúvas, elas têm algo muito semelhante uma com a outra. E nós vamos estar fazendo uma breve reflexão sobre essas 2 viúvas. Primeiro, eu gostaria de estar fazendo apenas uma pequena ilustração, usando, com a permissão dos irmãos, uma figura aqui dos irmãos. Vamos fazer uma suposição que o irmão Barnabé chega lá em casa, num determinado dia, lá pelas 11h30 da manhã, né? É um horário mais ou menos que alguns já até almoçaram. E o irmão Barnabé chega na minha casa e a gente acabou de almoçar. E, na verdade, fez uma refeição ali, a comida para a gente almoçar, quantinha, né? Fez uma mexidinha ali, só para a gente, só 3 pessoas comerem. E a gente comeu. E o irmão Barnabé chega lá. Só que o irmão Barnabé chega lá sem almoço e com vontade de comer. Mas no meu prato que eu tinha acabado de comer, sobrou, né, uma certa, né, resto de comida ali. E aí o irmão Barnabé chega: Rapaz, eu estou com muita vontade de comer. Eu queria que você me arrumasse alguma coisa de comer. Não, tem. Eu comi, não tem na panela, mas tem no meu prato aqui, sobrou um pouco para comer aqui.
Aparentemente, é algo assim, talvez, né, a gente ao ver, que na hora da fome a gente come qualquer coisa, né, vamos dizer assim, né, em parte, né, na hora da fome a gente come qualquer coisa, come até o prato, né, mas seria uma boa ação, seria algo assim, relativamente olhando assim para a imagem, bem agradável, eu dar a sobra da minha comida para o irmão? Seria. Hã? Seria uma atitude. Às vezes a gente vai por outro lado. Tudo bem. Mas olhando para esse lado aí de eu dar a sobra, ou vice-versa, né? Se a gente for olhar bem, irmãos, essa sobra, a gente vai se sentir um pouco assim, meio que fora do programa. E às vezes a gente fica perguntando. A gente mesmo. Perguntando, conversando consigo mesmo. Será que eu não estou dando sobra para Deus? E não estamos falando aqui de coisas materiais, não. As coisas materiais é apenas uma parte de um todo, mas não é o todo. Porque, na verdade, quando, esse tempo atrás, nós estávamos dentro dos estudos de família, e saiu também a questão de Caim, né? Caim e Abel, questão da oferta que eles ofereceram a Deus, a gente falou que Deus não está olhando para a oferta, mas para o ofertante. É a motivação do ofertante que está oferecendo a oferta a Deus, é essa motivação do seu coração que Deus está realmente interessado. Para que Deus quer 2 moedas? Para que Deus quer um cabrito? Para que Deus quer o nosso dinheiro? Ele quer a nossa motivação. É que é aquilo que nos impulsiona a fazer tal coisa. E às vezes a gente vai vivendo de uma tal forma tão rotineira e tão corriqueira, né? Por que não dizer também, né? Que a nossa vida é corrida. E nada contra também. Não é o problema em si a questão da vida corriqueira. O problema, às vezes na nossa vida, é aonde nós estamos colocando a nossa prioridade. É isso que às vezes mora o problema. Aonde nós estamos colocando a nossa prioridade. Porque quando a gente vai lá para Mateus, onde o Senhor Jesus disse, né, Mateus 6, verso 33, se eu não me engano, ou 34, ele vai falar assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O Senhor Jesus está falando assim, deixe de trabalhar, não faça nada, busque apenas o reino de Deus. Ele não está falando isso, está falando em primeiro lugar. É totalmente diferente. Né? Ele está falando assim, quando sobrar um tempinho na parte da tarde, lá pela meia-noite, talvez, né? Tem gente que dorme mais tarde, né? Sobra um tempinho lá, pelo menos 5 minutos. Lembra de mim, lembra do reino de Deus. Não. Buscai primeiro o reino de Deus. O Senhor Jesus foi bem espontâneo, né, nas suas palavras. Mas sobre aqui a questão dessas 2 viúvas, vamos parar para analisar a questão da atitude das 2 viúvas. A primeira que a gente gostaria de falar é sobre a viúva pobre, né? Uma viúva pobre. Qual era o nome dessa viúva pobre? Os irmãos sabem? Qual é o nome da viúva pobre? Uma certa mulher. Uma viúva pobre. Não tem relato do nome da viúva pobre, né? Mas tem um relato da sua atitude. E o Senhor Jesus ali, quando a gente vai analisar, se os irmãos observarem, antes desse texto que começa falando da viúva pobre no verso 41, mas antes do verso 41, o contexto anterior, os irmãos vão observar que o Senhor Jesus estava falando de quem? Dos fariseus ali, que costumavam fazer largas orações, né, nas praças públicas, e eles pegavam tudo ali, ou melhor, pegavam coisas, né, das viúvas.
ele vai falando aqui do verso 38. Vamos ler aqui rapidamente, só para a gente entender. Verso 38. Ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram, esse aqui que nós gostaríamos de frisar, que devoram, verso 40, as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações, eles receberam mais grave condenação. O Senhor Jesus aqui não está condenando, em parte frisando a questão do comportamento em si com relação às vestes, mas a atitude que eles tinham de chamar a atenção, de se ostentarem, talvez poderíamos dizer hoje, né, na palavra de hoje, mas a atitude que eles tinham, o propósito que eles tinham, a motivação. A motivação, na verdade, era para quê? Para que eles se exibissem, para que eles fossem recompensados, mas não tinha nenhum sentimento de amor, não tinha nenhum sentimento de compaixão, né, por aquelas pessoas. Eles só tinham um sentimento de egocentrismo, de egoísmo com eles mesmos. E o Senhor Jesus está falando aqui, olha, dentro de todas essas pessoas, aqui nós temos, em outras palavras, né, poderíamos dizer, pessoas ricas, né, falando aos discípulos, pessoas ricas, que deram muito dinheiro em valores, em quantidade. Essa viúva deu apenas 2 pequenas moedas. Né? Não é isso que fala o texto? Que ela deu 2 pequenas moedas? Não é isso? Confirma, irmãos? Para mim não está, talvez falando uma coisa errada. Então, deu 2 pequenas moedas. Qual era o valor daquelas 2 pequenas moedas da época? Era muito insignificante aos olhos humanos. É contraditório, não é? O Senhor Jesus dizer assim, olha, essa pobre viúva, né, no texto da edição corrigida, coloca o pobre na frente, né? Essa pobre viúva, ela deu mais do que todos esses outros aí, ó, estão aí, ricos, que deram muito dinheiro em quantidade. Mas ela deu mais. Ué, que isso? Que calculadora doida é essa? Dá 2 moedas de prata, enquanto os outros deram quantidades bem maiores, e agora ela deu mais do que todos eles? Qual é a razão disso tudo, né? Existe um questionamento nisso aí. O Senhor Jesus explica, porque todos ali depositaram, verso 44, né? Do que lhes sobrava. Tinham muito, mas só deram o que sobrava. O Senhor Jesus conhecia os corações deles, conhecia a motivação deles. A questão, irmãos, aqui não está colocando quantidade, está colocando a motivação, né? Qual é a razão? Por quê? Porque eu posso dar 10 mil. Vamos colocar aqui, vamos construir o templo então. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Bem literal. Vamos construir o templo. Eu vou dar 10 mil. Mas eu vou dar 10 mil para quê? Para ser visto pelos outros? Eu vou dar 10 mil para quê? Nossa, eu podia ter trocado de moto. 10 mil dá para me trocar por uma moto melhor, um carro melhor, né? Dar uma reforma na minha casa. Vou dar 10 mil. Né? Irmãos, não é a quantidade, é a motivação. Se eu estou dando, mas achando que aquilo ali poderia ter servido para outra coisa, para o meu benefício, é melhor que eu não desse. Né? Melhor que eu não desse. E se for para me dar para ser visto, também é melhor que eu não desse. Porque eu estou dando apenas dinheiro, coisas materiais. Eu não estou dando nada de mim. Por isso que o Senhor Jesus fala que aquela mulher deu mais, porque ela deu tudo, todo o seu sustento. E olha, ele não faz talvez uma explicação mais relacionada a isso aí, mas ele deixou para a gente poder entender, né, nas suas palavras, que a questão é como essa mulher deu. A sua atitude de dentro
para fora e não de fora para dentro. Porque nós vemos o de fora, mas o de dentro nós não vemos. Mas o Senhor Jesus vê. Assim como ele viu a atitude daquela viúva pobre em ofertar suas 2 pequenas moedas, ele vê a nossa oferta. Não é oferta de dinheiro, é oferta de tempo. Quanto tempo eu estou dando? Né? É oferta de quê? De lançar-me. Né? Esses dias nós estávamos conversando, né, sobre a questão de perder. Né? É o quanto eu estou disposto a perder por amor a Cristo para mim ganhar, ou para Deus ganhar pela minha atitude em relação a vidas, a almas. Né? E o quanto eu estou oferecendo? Existe um outro ponto, rapidamente a gente só frisar, a questão de ofertar, poderíamos colocar também numa comparação entre nós. Quanto é que nós estamos ofertando uns aos outros? Qual é a nossa oferta? Porque às vezes eu só direciono para Deus, mas e para o meu irmão? Esse dia nós estávamos lá, né? Mas o irmão Valério, na casa do irmão Rodrigo, e eu fiz uma fala seguinte: eu não preciso reivindicar o amor do irmão. Eu não preciso reivindicar. Isso é uma questão de eu querer ter um direito. Eu tenho que oferecer, independentemente se eu vou ser retribuído ou não. Eu não dependo do irmão me amar, mas eu tenho que oferecer esse amor ao meu irmão. Essa questão, irmãos, que é muito simples da gente entender, mas que muitas das vezes faz uma grande diferença e a gente não para pensar. Às vezes a gente pensa assim: fulano nem prestou atenção em mim. E eu? Né? É a mesma coisa de um funcionário, assim, uma comparação, né? Não vou dizer a mesma coisa, talvez eu errei na expressão, mas é comparativo semelhante a um funcionário de uma empresa, que às vezes o funcionário está dentro de uma empresa e ele fala assim: eu trabalho, eu faço isso e meu patrão não me dá valor. Às vezes ele mesmo não dá valor a ele mesmo. Ele está querendo só reivindicar direitos, mas não está pronto a oferecer uma prestação, né? E no nosso caso, amor, compaixão, né? E altruísmo e outras coisas mais. A viúva lá de Eliseu, né? Em 2 Reis, capítulo 4, no verso 1 e 2, interessante que o profeta chega para, ou melhor, né, primeiro ela relata, né, sua situação crítica financeiramente, que ela estava numa situação de não ter nada, seu marido morreu, deixou dívida para pagar, ela não tinha condições de pagar e agora seus 2 filhos estavam sendo ameaçados a ser levados para viver como escravo para pagar a sua dívida. E o que nos chama a atenção é quando Eliseu fala assim: o que você quer que eu faça? O que é eu de fazer? Aí ele fala depois, né? O que você tem em casa? O que me chama a atenção é quando ela fala assim: não tenho nada. Não tenho nada. Isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque, na verdade, ela estava, de certa forma, criando uma realidade que ela estava vivendo. Porque ela queria dizer o seguinte: eu não tenho nada que possa pagar a dívida do meu marido. Não tenho nada. Aí ela complementa, né, no mesmo versículo, ela complementa assim: eu tenho apenas uma botija de azeite. O que é uma botija de azeite em relação à dívida que meu marido deixou para pagar? Não é nada. Essa botija de azeite é para matar a fome por alguns dias, alguns momentos, né, dos meus filhos. Seria, em outras palavras, né, dessa forma. E aquela viúva ali, quando ela fala assim: não tenho nada, nos remete, irmãos, uma realidade dentro da visão daquela mulher, né, do que ela vivia. E às vezes a gente fica colocando, né, numa situação o seguinte: o que nós temos? Né? O que nós temos dentro de nós? Podemos não ter dinheiro, mas podemos oferecer outras coisas. Não é só dinheiro, né? Podemos oferecer outras coisas. Existe uma outra situação também que me chama muita atenção. Não posso citar o nome, mas dentro da família da gente mesmo.
observei uma pessoa, observava, né, uma pessoa que sempre quando você chegava na casa dele, manifestava, demonstrava que não tinha nada, assim, dinheiro, ou tinha pouca coisa no armário, na despensa. E um certo dia uma pessoa da própria família, né, eu só estou dando um exemplo, tá, irmãos? Arrumando a casa, achou uma boladinha de dinheiro bem escondidinha no guarda-roupa, bem escondidinho. E aí eu fiquei imaginando, às vezes tem pessoas que talvez tenham a despensa cheia, mas vive falando, não tenho nada, né? Não tenho nada. E a gente observa essa viúva, né? A viúva pobre, né? Ela deu tudo que tinha o seu sustento, e aí vem um relato daquela viúva, né? De Eliseu. Eu não tenho nada, né? O entregar, às vezes a gente tem que entender o que é esse entregar. O que é esse entregar? E às vezes a gente tem que entender também que não são as nossas desculpas que vai justificar perante Deus a nossa razão de não operar, de não executar, de não agir, né? E o que eu tenho? O que eu tenho, eu vou então colocar à mesa. Esses dias os irmãos aqui comentando, né? Falando, eu não lembro qual irmão que estava aqui à frente, mas a questão da distância, né? Que antigamente as pessoas caminhavam 6 quilômetros, 10 ou às vezes mais para ir nos cultos. Hoje temos todos os recursos necessários e às vezes nós temos dificuldade, né? Temos dificuldade. Então, irmãos, isso que nós tínhamos para falar sobre a questão, né, do que nós temos para oferecer. Sejamos como uma viúva pobre, né? Vamos dar o que nós podemos, aquilo que pode oferecer benefício e aquilo que pode ajudar. Que Deus assim nos abençoe. Amém.